dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Sou o Luan, sou embaixador da Associação Nacional dos Médicos Veterinários. Estamos aqui numa edição do episódio da Vet Conecta, em um formato especial. Estamos dentro da Cevan Expo. E para uma edição especial, chamamos uma pessoa especial, obviamente. A professora, a Thalita, a orientadora da Cevan, dentre outras várias coisas. Eu vou deixar ela falar um pouco dela também, para ela explicar quem ela é. E bem-vinda ao podcast, é todo seu podcast, fica à vontade. Obrigada, é um prazer, fico muito feliz, né? Não só de falar da nossa semana acadêmica, mas de receber meus alunos, isso para mim é uma delícia. Então, eu sou a professora Thalita Cook, sou docente aqui da instituição há 20 anos, né? Estou na nossa semana acadêmica desde a primeira edição, e a primeira edição foi em 2008, e a gente está debutando... Da primeira edição. Isso, e estamos debutando com os 15 anos da Cevan esse ano, né? Então é uma data super importante, super especial para todos nós. Não sabia que você estava desde a primeira edição. Bem, desde a primeira. Desde a primeira como... Desde a primeira ali. Só que a questão, eram outros tempos, né? A Cevan, quando iniciou com outros objetivos, ela não tinha essa pretensão toda, era uma coisa de aluno, né, exclusivamente. Mas o que era, assim, basicamente, quando surgiu a Cevan? Na verdade, a ideia da Cevan veio por um grupo de alunos, né, que eram os ultimonistas do curso de Medicina Veterinária, que queriam fazer um evento acadêmico, né, o curso era muito menor na época, não só pela questão, né, acadêmica de fato, de conhecimento, de trazer profissionais de fora, mas eles também tinham o intuito de juntar um dinheiro para a formatura, né? Ótimo, Aí tinham vários propósitos. Só que aí o curso foi crescendo, né? E a semana acadêmica foi crescendo com o curso, né, ao longo dos anos. E aí chegou num dado momento que os últimos anistas do curso, só eles não davam conta, e aí também estavam com a cabeça vinculado ao estágio, outras preocupações, e aí a Cevan foi tomando outros objetivos, né? Ela foi criando um outro corpo, e hoje a gente tem alunos envolvidos de todos os semestres, praticamente, e com objetivos muito mais claros, né? Mais específicos, que vão além de só trazer informação técnica, mas é a formação dos alunos que trabalham, não só os ouvintes, né, mas que criam realmente a semana acadêmica, porque é uma semana de aluno para aluno. Que legal! Então quer dizer basicamente que no começo da Cevan era só os alunos do final do curso para arrecadar dinheiro. Exatamente. Isso eu não sabia. Além de, claro, fazer as palestras, eles tinham esse objetivo, vamos dar um jeito de arrumar um dinheiro para a formatura, né, porque era tudo muito menor, né? Sim. E aí foi crescendo, e a gente virou a empresa júnior que né, nos últimos anos. Legal. Já que você participou de todas as edições, basicamente, aí eu não sabia dessa, eu sabia que era bastante, eu não sabia que era todas. Mas basicamente, o que você acha que você vê crescendo assim, você que acompanhou tudo, você tem a maior experiência, basicamente, vamos falar da Cevan, então. Lu, eu acho que começa nos objetivos mesmo, né? Hoje, a Cevan, como empresa júnior, ela tem como função, né? Não só trazer profissionais do mercado para criar já uma rede de network importante para todos os alunos, não só colocar os nossos alunos em contato com empresas parceiras, que são aí os nossos expositores, mas ela tem a responsabilidade de promover dentro da escola, que é um ambiente seguro, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que são as exigidas para o mercado de trabalho. Então, os alunos eles estão em constante aprimoramento em situações que eles nem analisam que eles estão aprendendo, né? Não só no contato com as pessoas, do entrar em contato com o palestrante, organizar de fato o evento, mas a gente está falando de relações interpessoais. Sim. E lidar com questões que dentro da sala de aula nem sempre a gente tem tempo de trabalhar, né? Então, é de fato uma escola, é uma visão de empresa, como seria o seu posicionamento dentro de uma empresa. E as coisas precisam acontecer. Você gostando do seu colega, não se desentendendo ou não, sim, aprendendo com aquilo ou não, as coisas precisam acontecer. Sim. E aí a hora que aprende a trabalhar realmente em equipe, criar propósito, conversar todo mundo junto, precisa se resolver, buscar recursos e aí vai. O engraçado é que esse é o nosso terceiro podcast e a gente começou com o pessoal do MBA. A gente estava falando justamente de as coisas extras técnicas ao veterinário. Quando a gente chegou nesse tema, todo mundo tá falando do problema de comunicar em grupo, como funciona essa parte, e a gente vê que é muito difícil, né? É isso. Porque na graduação, o que acontece? Você chega na sala,
O professor tá na frente, você entra quieto, sai quieto, às vezes não consegue nem interagir com o professor. E eu achava super legal da sua aula, inclusive, que a gente chegava, você colocava problemáticas, a gente separava em grupo e tinha que resolver as problemáticas em grupo. É isso, porque não tem jeito, a vida aí fora é assim que funciona. Sim, sim. Então não adianta a gente manter o nosso aluno dentro de uma bolha, simplesmente recebendo informação técnica, que hoje é muito mais comum, né? Então, se a gente analisar esse desenvolvimento, a gente está falando em 15 anos de CEVAM, mas eu ainda posso falar dos meus 20 anos de docência, né? Então, a gente está falando de uma exigência de um profissional que está no mercado hoje, que é muito diferente da exigência da minha geração de profissional quando entrou no mercado de trabalho, né? Que se exigia qualificação profissional, especialização, e o resto, teoricamente, você trazia de casa. Sim. Já estava ali intrínseco. Hoje não, hoje é tudo globalizado. Informação técnica, a gente consegue no celular em tempo real. Sim. Você não depende mais exclusivamente do seu professor, você não depende de estar dentro da biblioteca, pegando livro, ou de repente xerocando um paper. Tá ali, ó, em tempo real, numa velocidade que é absurda, né? Até mesmo o tutor acaba tendo acesso a essas coisas. Exatamente, né? Só que o que de repente deixou de se desenvolver? Aquilo que se fazia fora da tecnologia, Sim. né? Que é o conversar, é o saber ouvir, é o saber se expressar, é comunicação. Você precisa aprender a se comunicar. Sim. Você precisa chegar num denominador comum dentro de um grupo, porque você não vive sozinho e os problemas precisam ser resolvidos, né? Então, eu acho que também é um mal do médico veterinário não associar ele como um produto assim de venda, em si, de não conseguir se vender, no caso. Exatamente. Porque associa-se que o currículo vai fazer tudo por você. Então a pessoa não sabe como se vender, não sabe o que falar, não sabe se colocar. Hoje, Lu, eu posso te dizer assim, com grande facilidade, o seu currículo, a sua formação te põe no mercado de trabalho, mas as suas desabilidades emocionais te tiram. Então, se você quer se manter no mercado, você precisa entender como é que você faz para se relacionar com as pessoas. E parece esquisito a gente falar isso, né? Porque a gente vive numa sociedade. Mas as pessoas desaprenderam muitas coisas pela facilidade. A gente ainda vem de uma condição pós-pandêmica, que já colocou todo mundo dentro de casa, muito isolado. Então, coisas que eram muito simples passaram a não ser. E a gente precisa trabalhar isso porque falta hoje no mercado de trabalho. A gente precisa disso. Sim, sim. E se a gente não trabalhar num ambiente seguro, onde a gente pode acertar e errar, vocês são colocados aí fora e se virem, né? Depois da porta para fora, o problema é seu. Né? Então, a CEVAM também tem esse trabalho, né? Sim. Tem essa função de prepará-los para lidar com situações que, de repente, no cotidiano, no dia a dia dentro da graduação, pode ser que você não encontrasse. Sim, eu tava falando com a Vitória e com a Lorena agora há pouco, daí elas comentaram que são 80 pessoas na organização do evento. Então, como que você não vai saber interagir? Exatamente. Ter uma relação interpessoal, né? E aí precisa de organização, que é uma coisa que é fundamental para a vida, né? Você organizar quais são suas metas, quais são seus objetivos, o que você vai precisar usar de estratégia para atingir aquele determinado objetivo, né? E que não é isolado, interfere no objetivo do outro, então vocês têm que se conversar para que as coisas aconteçam. Então a gente está falando de 80 alunos envolvidos num evento que não acontece só em uma semana. Sim. Se trabalha o ano inteiro, então tem todas as atividades e necessidades pré-CEVAM, assim como tem as pós-CEVAM. Chegar no planejamento Acaba próximo na ano. data da semana. Infelizmente, tem todo o pós. Ah, mas é legal. Você com tanto tempo de CEVAM, você consegue analisar um aluno antes da CEVAM, porque você dá aula ali pro pessoal de começo, geralmente, e depois que ele participa, você vê uma pessoa diferente, uma pessoa que consegue... Eu enxergo. Porque assim, primeiro que o fato dos alunos, né, lidarem com questões que de repente eles não imaginavam, os coloca à prova, né? Então, eu ouço inúmeras vezes isso, não só dos meus alunos que estão trabalhando e no ano seguinte trabalham, ou quando estão formando, saem para o mercado, mas eu tenho a feliz possibilidade de encontrar aqui ainda, depois de 15 anos, vários ex-alunos que já trabalharam na semana acadêmica vindo palestrar na semana acadêmica. Essa semana eu já perdi a conta de quantos, né? E é uma delícia para mim. Oi, Pro, eu olho o palestrante que está chegando, foi meu aluno. E já trabalhou aqui, encontrei uma agora, Pro, eu trabalhei na primeira CEVAM. A gente tem expositor, Pro, eu trabalhei na segunda CEVAM. Pro, essas letrinhas da CEVAM eu ajudei a pintar 6 anos atrás. Então não tem preço isso. Sim. Porque as pessoas guardam com carinho
carinho, além de todo o aprendizado, guardam com carinho tudo que elas vivenciaram ali. Se cria relações, Sim. né? Sejam elas que vão lhe ajudar no futuro profissionalmente, mas relações pessoais também, que são fundamentais, né? Pra gente conseguir. Não, sem dúvida alguma. Então é incrível, é sensacional. Mas tirando essa parte toda bonita que você consegue ver de evolução, como é estar num cargo de orientação de uma semana acadêmica desse tamanho, Puxa, tem que ser todo pepino vem pra quê? celular, é segunda, terça, quarta, sábado, não é se atende aluno domingo, atendo. Se atende aluno à noite, atendo, faz parte, né? Mas se você perguntar pra mim, você larga? Eu não tenho coragem, todo final de edição, não, eu acho que já deu, o projeto já acabou. Pronto, tá muito lindo, 15 anos. Já estou indo lá atendendo, vamos planejar de novo, isso aqui não deu certo, isso aqui precisa melhorar, isso aqui tem que fazer de novo. Você já tem um apego gigantesco também pela semana acadêmica, né? Apego. É isso que eu ia falar. É apego. Porque, você tava na primeira edição, você que ajudou a desenvolver ali, você que tava orientando desde o começo. É isso, e eu sei o quanto isso é importante. Sim. Eu, enquanto aluna, tive isso na minha graduação no tempo de Guaraná com rolha, não vou nem comentar, enfim, mas eu participei disso, eu sei o quanto foi importante para mim. E como que eu não vou fazer isso com os meus alunos também, não vou apoiá-los, eu vou, com todas as dificuldades, a gente tem, né, facilidades alguns anos, dificuldades outros. Tem época que tem mais inscrição, por várias questões do mundo aí fora que nos influenciam, mas os alunos não desistem. Sim. Se eles não desistem, como eu vou desistir? E todo ano entrando pessoa nova no semestre, com um brilho novo no olhar, então sempre é renovador, né? Não tem aquele negócio de mesmas pessoas. Exatamente, tanto que assim, a gente incentiva esse fluxo, né? Então, nós temos, né, toda a organização, o organograma de direção e de coordenação e de presidente, então os alunos não são, eles estão hoje, porque amanhã virá outro para aprender aquilo que ele aprendeu, e ele vai passar o bastão e ajudando, auxiliando no que ele pode, e assim a gente vai fazendo nossa semana acontecer. Vai crescendo, né? E chega onde está hoje. Exatamente. Podcast agora. Ainda, eu sou super orgulhosa, sou besta até para falar do semana acadêmico, que eu sou orgulhosíssima. Que legal, que legal. E basicamente você estava falando dessa importância da integração do aluno com a conexão com o mercado, com outros alunos. Como que você acha que é impactante isso pro aluno mesmo que está na graduação? Porque às vezes, eu como nessa posição ainda, eu consigo ver que muitas vezes a gente tem dentro de uma caixa, que tem um fator limitante, que a gente não consegue enxergar todas as oportunidades. Exatamente. Daí você acha que o segredo é fazer, tirar nota, passar por semestre, até concluir o curso... E aí vem a pergunta, eu faço o quê? Então, vou fazer o quê? Um mestrado? É isso. Então, o conhecer as possibilidades é importante desde sempre, né? E por quê? Porque o mundo mudou. O mercado de trabalho ele é extremamente dinâmico. Volto a dizer, o mercado exige de vocês hoje muito mais do que exigiu da minha geração de profissionais, né? Primeiro em função do número de profissionais que a gente tem no mercado hoje. Sem dúvida. E a possibilidade de se manter aberto a novas oportunidades é fundamental, porque ninguém sabe o dia de amanhã, o mundo é muito dinâmico, a maneira como a profissão é encarada, ela muda todo dia. E se você entra nessa bolha, né? Não, é isso que eu quero fazer, só isso que eu quero estudar, só isso que eu quero aprender, e quando eu acabar é isso que eu vou fazer, você está muito limitado. Sim. Então você tem que aproveitar todas as oportunidades que te aparecem, de conhecer pessoas, de conhecer áreas, de entrar em contato com outras, né, instituições, sejam de ensino, de pesquisa, empresas. A gente tem que estar inserido nesse mercado, porque profissional tem um monte. Sim. Excelentes profissionais, será que a gente tem tantos assim? Né? Então, essa pergunta tem que ser feita. E a gente está falando de um início de carreira, que é a graduação, né? Volto a dizer, gerações e gerações anteriores tinham a graduação como o alicerce base de uma carreira. Hoje não é mais. Isso aqui é o início da formação da carreira. Primeiro degrauzinho. Exatamente. Tem muitas coisas que vocês precisam fazer para estar muito bem preparados para buscar o vosso lugar ao sol, né? Não é só graduação, é a pós-graduação, e fazer contato e pensar, né, em diferentes possibilidades. Você colocou aí exemplos para pós-graduação e conhecer gente, estagiar e fazer contato com áreas que de repente você não imaginava. É um mercado que é muito distinto, porque você entra em veterinária pensando em clínica, né?
De pequenos animais. De pequenos animais, para limitar mais ainda. Daí, posterior a isso, você começa a ter esse contato com várias empresas e fala, cara, por que eu nunca pensei em ir para essa área comercial ou conhecer, trabalhar dentro de empresa? Como é que funciona toda essa dinâmica? Porque o pessoal acaba não escolhendo por não conhecer. Exatamente, Lu. E assim, eu acho que, óbvio que é um trabalho importante que o professor tem que fazer, não só de tratar as questões exclusivas, restritas da sua área de conhecimento base ali naquela formação, mas trazer esse aluno e conectá-lo ao mundo da profissão. A gente está falando de um curso especial, né, a medicina veterinária, que tem mais de 80 áreas de atuação. Os alunos muitas vezes entram no curso, e isso é muito especial dessa profissão, né? Porque ele vem com uma história, uma razão, né? O que te trouxe aqui sempre tem uma história pessoal, exatamente. E ela muitas vezes é passional, né? Sim. Normalmente nesta área não é racional. Eu não escolhi porque é uma área que está em ascensão, vou ganhar muito bem, não. É uma área que não para de crescer igual TI. Exatamente. Envolve a questão passional, emocional, tem alguma carga emocional sempre envolvida. Só que muitas vezes isso não pode ser um fator limitante, sim, né? É óbvio que a gente tem que amar a profissão que a gente escolhe, porque a gente não quer carregar, né, arrastar corrente a vida inteira. Sim. É maravilhoso poder trabalhar com o que a gente ama. Mas entender que a profissão muitas vezes é muito maior do que limitadamente se acredita. Então, se propor a conhecer é fundamental. O aluno entrar com essa mentalidade mais aberta sobre a profissão é fundamental. E, obviamente, cabe à escola também alicerçar tudo isso, né? Trazer essas opções. E essa é uma oportunidade. Sim, sim. A gente está falando de uma semana acadêmica que hoje tem 14 módulos diferentes, né? E vai além, né? Braços da nossa semana acadêmica são os grupos de estudo que vão tocando ao longo do ano inteiro. Pesquisa, estudo e discutir trabalho e conversar sobre assuntos. Então, tudo isso faz com que se amplie realmente os horizontes. Porque essa é a ideia, né? Prepará-los para começar, de fato, a entrar na carreira. Um extra, né? Ter um contato para fora daquilo de sala de aula. Porque sala de aula, infelizmente, é aquele contato mais técnico, né? Que você tem que ter. E num tempo muito limitado. Sim, sim. Entendeu? Não adianta a gente imaginar que a gente vai conseguir transformar e trazer tudo dentro da profissão naquele tempo que a gente tem físico ali com vocês em sala de aula. Não dá passar matéria direito, não dá, a gente quer muito mais, né? Então, gostaríamos, cada um de nós, de ter um tempo infinitamente maior com vocês. Mas é tudo diferente hoje, né? Isso não é possível, a gente tem que buscar outras possibilidades. Mas é muito bom isso da semana acadêmica mesmo. Sim. Eu percebo que o pessoal interage muito. E tem gente que está todo, para acontecer a semana acadêmica, já compra módulo, já fica todo empolgado. E se prepara para fazer, né? Então, muito legal, muito legal. Mas você, dentro da semana acadêmica, como que funciona toda a parte além da semana? Porque quando você dava aula para mim, ainda você dava ali a parte de algumas auditorias, algumas coisas. Sim. E como que você consegue... É a vida de gente grande. É organização de vida, organização de carreira. Então, eu tento priorizar o que é necessário para o momento, né? Então, tenho meus horários de aula, tenho meus horários de extensão que eu faço... Tem família, tem semana acadêmica. Quando passa, a gente dá aquela respirada, né? Escola, ainda tem filha, ainda tem marido. Exatamente isso. Então, passa e dá aquela respirada, né? Mas é intenso, né? Bem intenso. Mas também não dá pra ser diferente. Acho que ninguém sabe nem fazer diferente. Eu não sei fazer diferente. Não sei fazer diferente. Porque você tem que... Consultoria não é algo tão simples, né? Você tem que ir até a propriedade, geralmente. Você tem que fazer toda uma organização. Então você tem que ficar fora. Tem que ficar fora e organizar isso muitas vezes no final de semana, quando eu não consigo organizar durante a semana. Mas é bem-vindo ao mundo de gente grande, é assim que funciona, né? E você, como posição de orientadora, qual o feedback que você tem dos alunos? Sobre a semana acadêmica, eles comentam com você o que acham que tem que melhorar? Sem dúvida, né? O que é fundamental, Lu, é uma coisa que eu peço, né? Porque eu também... lido assim com uma sala, porque por mais que de repente eu tenha experiência de vida e profissional, não adianta eu planejar algo que não seja funcional para o meu aluno. Se eu de repente imaginei que aquela estratégia que a gente usou foi brilhante, se não funcionou, para quem tem que funcionar, não vale nada. Sim. Então o tempo todo, e aí, como é que tá para você? Mas você tá feliz fazendo o que você tá fazendo? Sim.
Como foi para você? Qual foi a sua dificuldade? Tem que ter esse feedback. Precisa, é fundamental, porque senão perde a função. Então. É igual, até mesmo dentro da auditoria, se você não tiver um feedback de como tá tendo o resultado dentro da propriedade, você não tem como saber o que tá acontecendo. Não resolve, né? Não é funcional. Então eu preciso para que as coisas aconteçam e que o objetivo de fato seja alcançado, que é esse desenvolvimento. Se o cara entrou do mesmo jeito que saiu, alguma coisa está errada no meio do processo. Mas se ele entrou da mesma forma que ele saiu, alguma coisa ali não aconteceu. Então tem algum ponto que tem que ter uma alteração, uma modulação ali. Tem que entender. Você é mais da área de produção. Sim. Como que é organizar uma semana acadêmica no qual engloba todos os assuntos possíveis da veterinária, inclusive esse ano com gestão ainda mais? Exatamente. Sempre foi um desafio, porque primeiro, quando se fala de um grande centro urbano como São Paulo, né, cidade de São Paulo, capital, a área da minha atuação profissional não é normalmente a pretendida, né? Exatamente, porque as pessoas buscam esse curso por experiências pessoais, e não é a realidade da grande maioria. Diferente quando a gente fala, de repente, de um curso em outras regiões, mesmo sabendo que, claro, que o mercado pet, dentro do curso, ele tem uma predileção de boa parte dos profissionais que ingressam. Mas aí que tá, é a visão da profissão, é a visão da importância deste profissional conhecer o todo. E eu não estou falando que o aluno, ele vai ser bom em tudo, ele vai se interessar por tudo. Porque não, porque é do ser humano, você tem as suas aptidões, você tem coisas que de repente te interessam muito mais, que para você se desenvolve melhor, isso é óbvio. Só que um bom profissional, ele precisa ter visão geral. Por mais que seja fundamental para ele ser um excelente especialista, ele precisa ter uma visão generalista, porque ele não vive mais num mundinho fechado. O mundo é muito aberto, a gente está falando, né, de globalização e de áreas também, você não vive mais sozinho, exatamente. Então não dá para imaginar que eu vou fazer o meu quadrado ali, acabou-se. Não, tá tudo conectado. Tanto que eu vejo muitas pessoas se queimando na veterinária por causa disso, porque ela ainda não entende que todo mundo se conhece, quase. Exatamente. Então você faz alguma coisa aqui, você vai se queimar lá. E é importante saber isso também. Exatamente, porque você conversa com as pessoas, passa credibilidade. Como que, de repente, um profissional, tudo bem, ele é de uma área específica, mas ele não tem a mínima ideia do que acontece dentro da profissão dele no mundo, né? Então, eu nunca fui clínica, mas como é que eu não vou saber como é o crescimento do mercado pet? Como assim? Eu lido com meus alunos, né? Então a gente está falando de áreas que acabam tendo seus pontos ali de conexão. O pessoal que está passando na sua mão, possivelmente vai para a clínica, você tem que ter esse conhecimento. É isso, é fundamental. É mais diferente mesmo. E tem algum dedo seu, assim, específico com um palestrante, tipo, indico tal pessoa, ou geralmente os módulos que separam? Assim, eu deixo... Para mim é muito importante que os alunos desenvolvam um trabalho com a cara deles. É óbvio que existem algumas questões que são burocráticas, que fogem da imaginação deles, que eles não imaginam que existam e que eu preciso controlar, determinar, enfim. Mas eu evito ao máximo dar a minha cara para as coisas, porque a semana acadêmica é de aluno para aluno e tem que ser. Então eu tenho que estar aqui para dar respaldo, não para organizar. Entendeu? Então assim, eu falo... Isso como orientadora geral, né, da semana, coordenação geral. Então, nós temos, né, os vários departamentos, cada qual com a sua função, porque existem, né, necessidades específicas que precisam ser, né, conduzidas. Então, o financeiro tem responsabilidades financeiras, porque se eu não tiver esse controle, eu não consigo fazer o planejamento das atividades. Só que dentro de cada módulo, se tem um professor orientador, que é o braço mais próximo para os alunos tirarem dúvida, né? Então, professor, o que você acha dessas palestras que a gente imaginou? Bom, isso aqui é bacana, meninos, isso aqui, tá muito ligado nisso aqui, não vale a pena, dá para comunicar. Eu não sabia que tinha essa parte de orientação. Sim. Mas são os alunos que escolhem esse orientador do módulo? Na verdade, são professores voluntários das diferentes áreas. Mas se identificam. Exatamente, que topam, né? Porque a gente está falando de uma semana acadêmica que é sem fins lucrativos. Sim. Então, é um trabalho voluntário de todo mundo. Os alunos aprendem, os professores auxiliam porque acreditam no projeto, né?
E aí, eu como orientadora de módulo, né, porque eu oriento um módulo especial, em especial de produção dentro da Cevan. Eu não determino para os meninos quais as palestras que a gente vai ter aqui. Como é que eu oriento normalmente? Eu falo, meninos, pesquisem. Fossem todos os congressos, todos os simpósios, o que a gente está falando? Leiam os últimos trabalhos, o que a gente está falando na produção animal esse ano. E aí, dentro disso, vamos pesquisar quem fala sobre isso? Então, tem fulano que está falando sobre isso, ciclano, beltrano, vamos tentar entender dentro da logística, quem que a gente conseguiria chamar. Que legal, né? pô. E aí, eles trazem uma grade, e aí a gente vai conversando. Ó, mas isso aqui com isso aqui é muito semelhante, ó, para agrupar, e de repente essa pessoa consegue falar desse assunto de uma maneira mais ampla. Ou esse assunto é muito retórico. Exatamente. Isso aqui também... E assim, a gente vai construindo porque precisa ser com a cara deles. E por mais que, de repente, eu dê indicações, né? Professor, você conhece alguém que fala sobre isso? A gente estava pensando em tal pessoa, você conhece? Conheço, né? Meu amigo pessoal ou não, mas eu conheço, tenho contato. Eu faço questão que os meus alunos entrem em contato. Podem usar o meu nome, sou fulano de tal, aluno da professora Thalita, da Cevan. Até aprender, né? Exatamente, mas eu quero que eles entrem em contato. Eu lembro no primeiro ano, quando eu ia me comunicar com alguém que eu admirava, era algo que parecia uma barreira, sabe? Tipo, não, essa pessoa é... Vai falar com fulano, então, é isso. Então, isso vai desenvolvendo muito, né? Exatamente. É muito bom pra carreira, desenvolvimento profissional. E eu só recebo elogios dos professores, eu recebo elogio dos palestrantes que entram ali na sala de palestras. Nossa, os meninos foram ótimos, me assessoraram, vieram me buscar na porta, me levaram embora. Gostoso. Nem você tá por trás de tudo isso. Exatamente. E eu tenho muito orgulho deles, do trabalho que eles desenvolvem. E você também é responsável por fazer essa ponte de alunos para coordenação ou não? Como que funciona isso? Coordenação de curso? É, isso. Como funciona a parte da semana acadêmica? Na verdade, assim, eu sempre tive muita liberdade, muita. Eu sou muito grata a toda a minha gestão, sempre, que sempre me deixaram trabalhar de uma maneira muito livre. Claro que todos os pontos de gargalo, né, eu levo, né, para ter o que dá pra gente fazer, o que não dá pra gente fazer, o que você acha, ó, os meninos estão pensando nisso, puta, sensacional, bora fazer, enfim. Mas eu sempre tive muita liberdade por tomar, assim. Então, sempre foi um projeto que eu fiz, eu levei, né? Então, eu fazia essa ponte de tudo que a gente precisava, né, de demanda da instituição, mas a gente sempre teve muito amparo. Muito. Bom, isso é ótimo, né? Porque se você fica limitado, daí é mais complicado. Exatamente. A coordenação do curso sempre abraçou a semana acadêmica. Sempre. Que bom. Sempre. E apoiou de verdade, assim, de dar um maior valor. Isso é ótimo. É até bom para a instituição, né? Propriamente, se eles olharem. Porque se é um evento de qualidade igual está sendo, traz um nome gigantesco. Exatamente. E a gente cria muitas parcerias, né? Não só com outras escolas, mas empresas. Então, as pessoas comentam, as pessoas... né, trazem informação, divulgam, o que é fundamental também, né? Não, que é ótimo. Para finalizar, basicamente, o que você gostaria de falar para alguém que está pensando em participar da Cevan, ou qual os benefícios de participar da Cevan? Porque muitas vezes eu vejo pessoas que têm interesse, mas ficam, será? Eu acho que não é para mim, eu acho que não sei o que, se eu vou... O que você acha? Se deem a oportunidade, essa é a grande questão. Se abram para, né? Eu falo que na graduação, o aluno eles tem que estar aberto. Vocês são uma caixa que precisa ser, né, lotada de informação e de conhecimento e de ganhos que se permitam. Então, mas eu não tenho a área ainda de interesse... Dá uma olhada na grade, vê os temas de interesse, se arrisca, se permita aprender, se permita conhecer, vai trocar ideia, vai conversar com um palestrante, né? Então, se permita. E a gente está falando de um evento que está aqui dentro de casa. Sim. Então, o valor ele tem que ser muito maior ainda, porque muitas escolas não têm, e o aluno, de repente, tem que ficar buscando informação fora. A informação está aqui, ó, vindo para dentro de casa. Então, a gente tem profissionais renomados em todas as áreas. Estão aqui, dentro do nosso espaço, trazendo essas informações, né, para os alunos, trazendo esse mundo profissional para os alunos. E está aqui, ó. Então, realmente, só não aproveita quem não quer, né? Sim. Então, o convite é sempre venha. A Cevan é de vocês, a Cevan é para vocês. E que não deixem a Cevan morrer, né?
que a gente tenha sempre novos alunos inscritos, novos alunos trabalhando, para que ela, né, faça não só 15, mas 20 anos. Então vai embora. É muito gostoso realmente fazer parte de uma faculdade, igual eu faço, que tem uma semana acadêmica toda estruturada dessa forma. É muito gostoso, tem uma sensação de acolhimento, é muito gostoso realmente. Mas basicamente é isso. Vamos chegar no fim do papo aqui, que tá gostoso, dá pra prolongar muito mais. Mas infelizmente a gente tem o tempo aí, então basicamente chegamos ao fim. Só para pontuar, a gente tá com... A PetVet tá com um cupom de desconto chamado CEVAN50. O qual tá sendo o preço para a PetVet de 50%, tá sendo R$200. Então, para um evento do tamanho da PetVet, tá um preço ótimo. Então, se inscrevam lá. Muito obrigado. Obrigado, Thalita, por estar aqui presente. Obrigada pela oportunidade. E até o próximo episódio com vocês.